Preciso te atualizar também sobre Jorginho tentando convencer a noiva a vir ao Rio de Janeiro em definitivo e também a mudar a data do casamento, situação no mínimo embaraçosa. Falo sobre as maiores torcidas do Brasil depois de uma nova pesquisa divulgada. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto pro giro de notícias e a primeira informação é internacional. Paul Pogba divulgou um vídeo em suas redes sociais treinando para manter a forma física com uma camisa do Flamengo assinada pelo Zico. No vídeo ele agradece ao Zico e garante que está mantendo a forma lá em Miami. Bora falar agora sobre as maiores torcidas do Brasil. Saiu uma nova pesquisa do Infomoney em parceria com a TM20 Branding e com o Brasil Panels. E essa pesquisa traz poucas novidades e mudanças em relação a outras, mas é sempre bom te atualizar sobre o tema, certo? O clube mais popular do país é o Flamengo, com 24,8% daqueles que responderam. Isso equivale a quase um quarto dos participantes. Corinthians aparece em segundo, 19,4%. Bastante atrás está o Palmeiras em terceiro, com 8,1%. O São Paulo é o quarto, com 7,7%. Durante muito tempo o São Paulo era a terceira maior torcida, mas há algumas pesquisas o Palmeiras já aparece em terceiro, com uma distância razoável em relação ao tricolor. Quinto lugar para o Vasco, 4,8%. O Grêmio é o sexto, com 4,4%. Outra informação importante é a presença do Atlético Mineiro em sétimo, com 4%. Santos em oitavo, com 3,1%. O Inter, o nono, com 2,9%. A décima colocação é dividida entre Cruzeiro e Sport, 2,7% para cada. O Bahia é o 12º, 2,5%. O Fluminense, o 13º, com 2,4%. O Botafogo, o 14º, com 2,1% dos participantes. O Vitória é o 15º, 1,9%. O Ceará é o 16º, 1,6%. O Fortaleza aparece em 17º, com 1,4%. Para encerrar a pesquisa, o Atlético Paranaense em 18º, Curitiba em 19º, Furacão com 0,8%, Curitiba com 0,6%. Você acredita nesse tipo de pesquisa? Algum desses números te surpreendeu? Já usa o espaço para comentar e registra a sua opinião. Combinado? Preciso falar agora sobre Jorginho e Flamengo. Volante brasileiro que se naturalizou italiano, chegou a jogar pela seleção da Azzurra, 33 anos de idade, tem um acordo verbal com o Flamengo para jogar no rubro-negro a partir de julho. Essa chegada seria até antecipada para junho, para que ele pudesse ter condição de atuar no Super Mundial de Clubes. Mas o Jorginho ainda precisa convencer a noiva, a Caterine, de que a mudança para o Brasil seria algo plausível. Até por isso, ele e a noiva estão no Brasil desde amanhã dessa quarta-feira, conhecendo todas as estruturas, procurando casa, entendendo um pouquinho da vida no Rio de Janeiro. Importante contar que a Caterine é irlandesa e já tem um filho com o Jorginho. Eles, inclusive, já têm data para o casamento, mas esse é um outro grande problema. O casamento está marcado para os primeiros dias do mês de junho, quando o Flamengo pretende ter o Jorginho para a disputa do Super Mundial de Clubes, torneio marcado para os Estados Unidos. Então, a Caterine precisa aceitar duas novidades: a mudança para a América do Sul, para o Rio de Janeiro, além de uma outra data para o casamento. Afinal de contas, se contratado, o Jorginho vai precisar desmarcar esse casamento de forma provisória para estar com o Flamengo na disputa do Super Mundial de Clubes. Existe otimismo da parte do Fla em relação a essas duas possibilidades. O próprio Arsenal já disse que topa liberá-lo a partir de maio. Quando se encerra a Premier League e a temporada do clube inglês, o Jorginho estaria livre para se acertar e passar a ser jogador do Flamengo. Só para completar, enquanto curte e conhece a cidade do Rio ao lado da irlandesa, o Jorginho foi, por exemplo, no show do Mumuzinho, que já se declarou rubro-negro fanático. Hora de falar sobre o Flamengo. Martirena, lateral direito uruguaio que pertence ao Racing, interessa ao Flamengo. Antes de trazer a resposta, deixa eu só contar que o Flamengo está
absolutamente certo de que o Wesley conta seus dias no clube. São muitas sondagens de gigantes do futebol europeu, e especialmente depois da convocação para a seleção brasileira, a tendência é que o Wesley seja negociado pelo Fla na metade do ano, operação que vai gerar certamente acima dos 25 milhões de euros, na maior transferência de um lateral direito na história do futebol brasileiro. Obviamente estou falando de clubes nacionais. Diante desse cenário, o Flamengo já começa a buscar alternativas. E um nome que é bastante especulado é do Martirena, que faz de fato muito bom trabalho com a camisa do Racing há muito tempo. A questão é, Martirena está fora dos planos do Fla. De acordo com José Boto, o jogador não se encaixa ao perfil do Felipe Luiz. A forma como o Felipe imagina a utilização do seu lateral não casa com o estilo de jogo do Martirena, por isso a busca se dá por outro jogador. Situação bem delicada, até porque lateral direito tem sido algo bastante difícil de encontrar. Para completar em relação ao Flamengo, queria contar que Jorginho desembarcou nas últimas horas no Rio de Janeiro, mas calma. O volante, que pertence ao Arsenal e tem contrato até 30 de junho, veio passar alguns dias de folga em um hotel no Rio de Janeiro ao lado da família. Talvez seja o que faltava para o acordo com o Fla. Jorginho tenta convencer a esposa e os filhos a morarem no Rio de Janeiro. E se tudo correr bem durante esses dias, a tendência é que o Jorginho assine o pré-contrato para se mudar para o rubro-negro, já para a disputa do Super Mundial de Clubes entre junho e julho nos Estados Unidos. O Isaías pergunta, Jorginho, Nicola, Jorginho e Neymar no Flamengo? Sobre a seleção, você sabe se faz tempo que nós brasileiros não estamos otimistas, desde que mudem os dirigentes que estão lá. Isaías, como é que vai mudar o dirigente se para você ser eleito presidente da CBF, você precisa do apoio de pelo menos 4 federações? E as federações têm uma mesada gigante paga pela CBF, além de um salário gigante pago pela CBF aos presidentes de federação. Aí fica difícil, né? Deixa sobre o Jorginho, só contar uma curiosidade. Ontem vocês estavam falando sobre a noiva, a esposa do Jorginho, e aí hoje eu fui até buscar um pouquinho mais de informações. Ele não é casado e sim é noivo, com uma irlandesa chamada Catherine, tá? Eles, inclusive, já têm um filho e tinham marcado o casamento para os primeiros dias do mês de junho. E aí pintou o primeiro problema para o Jorginho jogar no Fla. São 2, ambos ligados a Catherine. O Jorginho precisa convencer a Catherine, que é irlandesa, repito, de que morar no Brasil, mais especificamente no Rio de Janeiro, vai ser bacana para o casal. É também por isso que eles desembarcaram ontem cedo, sem filhos, para que eles pudessem conhecer e visitar casas, para que ela pudesse ver um pouquinho da rotina do dia a dia do Rio, enfim. O Jorginho também pretende visitar o Ninho do Urubu, onde o Flamengo trabalha, para conhecer as instalações. Se tudo correr bem e a Catherine gostar da vida no Rio, o primeiro passo vai ser dado. O segundo é o casamento. Eles tinham marcado o casamento para junho. Só que se o Jorginho assinar com o Flamengo, ele estará em junho nos Estados Unidos disputando o Super Mundial de Clubes. Ou seja, a Catherine vai precisar concordar com o adiamento do casamento. Não dá para imaginar o Jorginho sendo contratado pelo Flamengo e ficando de fora do Super Mundial de Clubes. E ele é peça importante dentro dessa engrenagem por conta do casamento, tá bom? Nicola, fala do estádio do Flamengo, vai sair? Darlan, tô para dizer para você que a chegada do BAP deu uma baita esfriada nesse tema. O Rodolfo Landim, que era o grande entusiasta, o BAP entende que esse estádio coloca o Flamengo em grave risco financeiro. BAP, inclusive, convocou uma reunião do Conselho Deliberativo para debater sobre as contas do clube. Então é bem natural, bem provável que o tema estádio, apesar da compra do terreno, ele seja adiado. Bora falar agora sobre Gerson. Nem a proposta para ser dono do maior salário do elenco rubro-negro agradou ao pai do meio-campista. Seu Marcão, que é também representante do Gerson, recusou a primeira oferta feita pelo Fla. Rubro-negro, incomodado com a posição do empresário, deixou vazar a notícia de que a proposta do Flamengo faria do Gerson dono do maior salário do elenco, ultrapassando Bruno Henrique e Alexandro, que hoje são os jogadores mais bem pagos do elenco. Bruno Henrique tem algo na casa de 1.800.000 por mês. O Alexandro recebe um pouquinho menos. Os dois valores incluem também pagamentos de luva, prêmio pela assinatura do contrato. O pai do Gerson alega que, pela presença do atleta na seleção brasileira e por ter sido alvo recente de uma proposta de 30 milhões de euros do Zenit, de que o Gerson merece um tratamento ainda melhor,
com um aumento salarial e uma série de bônus que não estão previstos no contrato ou na proposta atual. Vale a lembrança de que o Gerson tem vínculo até dezembro de 2027 e, na opinião ou a pedido do Flamengo, esse vínculo seria estendido até dezembro de 2030. Só para completar um bastidor importante, na festa pelo título do Campeonato Carioca, que aconteceu recentemente depois do empate em 0-0 contra o Fluminense, o Marcão teve um desentendimento com dirigentes do Fla. O pessoal do Flamengo, meio que em tom de ironia, foi cobrar do Marcão uma resposta em relação a essa proposta feita. A resposta do Marcão não agradou e dirigentes do Flamengo meio que colocaram o Marcão no lugar dele. Talvez, por coincidência ou não, Gerson tenha evitado dar entrevistas, não conversou com ninguém, nem depois da partida, nem em meio à comemoração. Também essa questão da renovação do contrato é um problema. Só para completar o noticiário do Flamengo, Jorginho, jogador do Arsenal, desembarcou no Rio de Janeiro na manhã dessa quarta-feira. Ele vai aproveitar esses dias da data FIFA para, ao lado da esposa, se ambientar o Rio de Janeiro. Há inclusive uma visita prevista ao Ninho do Urubu. Ele quer conhecer as instalações do clube, pretende também pesquisar lugares onde ele poderia morar com a família. Se tudo correr bem durante esse período, o Jorginho deve assinar um pré-contrato para virar reforço do Flamengo pro Super Mundial de Clubes, torneio que começa no mês de junho. Rapaziada, deixa seu like neste vídeo, já chega deixando seu like, se inscreve aí no canal, é muito importante a sua informação e sua exclusividade aqui com o nosso conteúdo. Um grande abraço no seu coração, segue pra mais, deixa aí a sua opinião, é muito importante a gente ler todos os comentários. Valeu, rapaziada, um grande abraço no coração, claro que a gente tá falando do maior clube do mundo, é a nação, o rubro-negro Flamengo, o maior clube do Brasil. Vamos que vamos!